quarto eu sou, né? Ok? E ela, então, começa aqui mesmo, neste ponto, onde nós estamos aqui mostrando, né? Nós vamos deixar para que a recapitulação dos outros eu sou seja feita adiante, vista que a palestra de hoje é uma palestra um pouco mais extensa. Então, é bom que a gente também fique aí um pouquinho mais atento, né? O ideal seria que as pessoas que já pudessem ter lido o capítulo 10, né, do Evangelho de João, né? Ou o Evangelho de João todo, onde ele fala dos 7 eu sous, ou se tivesse o livrinho, pudesse acompanhar junto, né? Porque nós vamos fazer, né, uma transcrição do livro, né, do texto do livro do José Oiticica, acompanhado de algumas explicações, ok? Então, no texto do livro do José Oiticica, ele chega nesse ponto aqui, ó, no item número 10, ele fala assim: passemos ao terceiro e quarto eu sou. Então, ele diz: passemos ao terceiro e quarto eu sou. Né? Está ali, vem logo após o segundo, no capítulo 10, ou seja, veio logo após o segundo eu sou, no capítulo 10, e ele começa desde o primeiro versículo e diz o Cristo. Então, aqui uma explicação, todas as afirmações, né, onde na Bíblia você percebe que é uma fala do Mestre Jesus, na verdade, é o Espírito Crístico que nele está. E quem se manifesta é o Espírito Crístico. Por isso que o irmão José Oiticica teve o cuidado de deixar aqui, diz o Cristo, né? Versículo 1, capítulo 10. Em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e roubador. E no versículo 2, diz: o que, porém, entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Então, vejam, eu só vou arrumar a frasezinha, né? Em verdade, eu digo que aquele que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas subir por outra parte, esse é um ladrão ou um roubador. No versículo 2, mas aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Percebem que mais para frente, o texto bíblico vai mostrar, né, que o que é ovelha, né, e o que é o pastor. Nós vamos esse é o objetivo da nossa palestra, né, o que é o ladrão também, o que é o mercenário, etc. Mas só para a gente dar continuidade, ele falou em aprisco, ou em outros textos também tem redil, né? Então, o que é isso? É um cercadinho que os pastores daquela época faziam para acolher e proteger as ovelhas de serem atacadas por lobos e outros animais predadores. Está entendendo? Então, o mestre sempre usava o argumento de usar um exemplo aqui de uma atividade material para fazer o ensinamento de um ensinamento espiritual, né? Então, ele está usando aqui, como lá tinha muitos pastores, ou muita criação de ovelha, ele vai usar justamente esse modelo, né, dos pastores, né? Os pastores tinham que abrigar as ovelhas para que elas fossem protegidas durante a noite e não fossem atacadas, ok? Então, pensem que o texto vai mostrar isso, né? Para que as ovelhas não sejam atacadas, né? Seguindo aqui no texto do mestre Oiticica, vamos seguindo aqui. Então, no texto ainda, avisa depois que um porteiro abre a porta, que as ovelhas ouvem a voz do pastor
né? E seguem, e os seguem, e fogem de qualquer estranho, né? Então, finalmente, no versículo 7, ele declara: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E repete essa afirmação no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E ele entrará e sairá, e achará pastagens. Então, fora aquela explicação que eu dei, né, a gente ainda tem na cabeça que estamos falando de pastores de ovelhas, né? Então, José Oiticica, ele dá seguimento para explicar isso tudo, né? No slide seguinte, o José Oiticica fala assim, ó, consideremos os elementos que figuram nesta parábola, que na verdade é uma parábola que ele falou agora, né? Uma parábola é aquilo, ela pega um fato material para explicar um fato depois espiritual. Então, tem na parábola lá uma porta, um porteiro, um pastor, o ladrão e, finalmente, aquele que entra pela porta, aquele que entrar pela porta, né? Um texto que está adaptado à realidade da época, que nem eu falei, onde pastar ovelhas é uma atividade corriqueira, comum entre a população, né? Sempre que possível, o mestre fazia essas comparações. Então, agora, imaginem vocês, esse é comentário meu, né? O que é o texto do Oiticica está entre esses quadrinhos aí que eu coloquei no slide, tá? Ó, tem alguém querendo entrar aqui, eu sou obrigado a ir lá ver, né? Senão a pessoa vai ficar fora. Opa, só um minutinho. Aí, vamos permitir que a irmã entre aí, ok? Pronto, voltou no normal? Não? Voltou no outro slide. Esquerda. Aí. É, é. Ok. Todos estão vendo o slide de volta aí? Infelizmente, é uma experiência muito ruim a gente fazer aqui pelo nosso querido PowerPoint. Eu não estou vendo, não, irmão Wagner. Não. Para mim tá ok. Não está ouvindo, não? Não está ouvindo, não, irmã? O meu não chegou, não. Para mim está ótimo. Eu estou vendo. E ouvindo? Sim, vendo e Ouvindo ouvindo. sim também. Ouvindo eu estou. Agora, os slides, não. Irmã, dá uma reiniciada aí no seu aparelhinho aí. Ó, tem uma outra. A Zaira saiu, ela vai querer entrar também. O irmão também quer entrar. Realmente não está sendo uma boa escolha minha, não, viu? Vamos ver.
Certo. Todos estão vendo esse slide aqui que eu coloquei agora? Sim. Sim. Né? Agora estou. Tá. Sim. Muito bem. Sim. Tá bom. Então, veja. Esses são os elementos que figuram na parábola, tá? Vamos, então, correr aqui. Vejam os elementos que figuram nessa parábola. Lógico, para nós aqui que temos um estudo mais aprofundado, a compreensão que vai ser mostrada não é muito difícil. Mas imagina os comentadores católicos lá na época em que isso foi exposto, né? Os comentadores católicos fizeram, e protestantes, fizeram desses elementos tremenda confusão e nada explicaram. Acontece, porém, que no versículo 16, desse mesmo capítulo 10, vem se complicar o caso, porque surge um outro aprisco, ou um outro redil, né? Com outras ovelhas. Então, você imagina que confusão que eles fizeram, né? É natural que padres e pastores protestantes hajam visto nesse aprisco a igreja, nessa porta, Jesus, passando a humanidade às ovelhas, né? Isso é o que a igreja achava que poderia mostrar. Quem está com o microfone aberto aí, o cachorro está falando também. Por favor. Então, veja, tudo isso é oculto, né? É uma linguagem que somente as pessoas que têm a mente aberta para poder entender isso. Então, o irmão José Oiticica, né, usando da sua expansão de consciência, teve o cuidado de escrever esses textozinhos para que iluminasse outros irmãos, né? No nosso caso aqui. Então, veja, vamos mudar o slide aqui. Porém, tais foram as dificuldades suscitadas aos teólogos pelo texto que o tiveram que deformar sem nenhum resultado, né? Sua interpretação é toda externa e nada tem com o mundo de que o Cristo se diz luz, né? Quer dizer, deram uma explicação totalmente absurda para essas coisas aí. E toda essa desinformação nos foi passada pelos maiorais da igreja aí, né? Durante esse tempo aí, padres, pastores, que nada entendiam do que estavam falando. Nós aqui logo faremos uma explicação. Vamos seguindo. Então, bem, notai, antes de tudo, que nesse capítulo 10, há 2 eu sous, com a diferença de apenas 2 versículos. Eu sou a porta, no versículo 9, e eu sou o bom pastor, no versículo 11. Já no versículo 1, se fala na porta, e no versículo 2, se fala no pastor. Vede como ambas afirmações estão correlacionadas intimamente. Depois é bom que cada um vá lá, pegue a sua Bíblia, leia, faça a leitura. Realmente é isso mesmo que está aqui, né? E começa a ligar uma coisa com a outra. Então, vamos. Daqueles elementos que apareceram na parábola, ele vai agora começar a destrinchar. O primeiro elemento mencionado é aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte. Então, a gente analisando esse texto, né? O mestre Oiticica nos abre o olho para isso, né? Atentai bem neste sobe, né? O Steiner é mestre nisso, porque ele fala, às vezes o segredo está numa palavrinha, perdidinha, no meio do texto. E aqui o Oiticica descobriu, ó, atentai bem neste sobe. O que esse sobe está fazendo aí? Né? Quem sobe vem de um outro ponto ou andar inferior, correto?
Esse que vem do andar inferior para o superior, sem se servir da porta, é ladrão, né? Ou mais que simples ladrão. E aí ele colocou as palavrinhas gregas aí, kleptes, salteador, ou lestes, que é roubo, roubador, né? Então, quem é que sobe de um andar inferior e sobe para cima sem andar por uma porta, né? Bom, lógico, só quem tem um conhecimento Rosa Cruz dos mundos dos quais nós estamos envolvidos, dos nossos corpos, né? Além do físico, é que pode entender. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Então, esse nosso quadrinho, faço de novo aquela minha observação. Os quadrinhos são didáticos, eles servem para a gente entender. Porém, os planos e tudo acontece concomitantemente no mesmo espaço e no tempo, né? Então, vamos ver aqui. Esse quadrinho já é nosso conhecido, tá? Você veja lá, nós temos lá o corpo físico. Deixa eu pegar aqui um apontador. Será que eu consigo? Vamos pegar aqui um apontador, ó. Um corpo físico. Ih, está muito fraquinho. O corpo etérico, aqui, as regiões do corpo físico, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta região, éter luminoso, ó. Sexta região, éter luminoso. Sétima região, éter refletor, né? E então, é do éter luminoso e do éter refletor, né, que enxergam as coisas no espaço físico, que eles vão lançar mensagens ao corpo astral para formar desejos, formas, né? Então, ele diz assim, quem está no andar inferior, que é aquilo que o éter luminoso, nosso corpo etérico, capta através dos nossos sentidos e vai fazer com que criem formas, isso vai tudo ser levado para o corpo de desejos do corpo astral, né? Então, esse corpo acima aqui é o corpo de desejos ou astral, tá? Aqui, esquematicamente, está desenhado aí. Então, ele falou, quem sobe de um andar inferior e vai para cima sem usar a porta, esse é ladrão. Ou seja, os desejos nossos, e nós aqui estamos exemplificando no caso de um ego animal, né? Os animais, ou as pessoas que têm aquela tendência de ter um ego meio animalesco, eles vão jogando os desejos para cima do corpo astral e vai povoando aquela região do baixo astral cheio de energia negativa, né? Vocês vão ver que a vinda do Mestre Jesus, naquele momento, logo foi para tentar arrumar essa situação. Nós temos que já começar a ser senhores dos nossos desejos, ser senhores das nossas vontades, e não fazer tudo aquilo que se apresenta para nós, como é o caso dos animais, né? Então, vamos deixar assim essa explicação. Aqui é o quadrinho do ego animal, né? Que ele não tem controle nenhum dos desejos. Ele come a hora que ele quer, ele vai lá, ele sabe que ele tem que matar para comer, e assim por diante. Depois ele veio, no quarto dia ele virou homem, o homem também num estágio meio embrionário, lá na época da lemúria, né? Sabe? Ele ficou ainda agindo quase que um animal, mas no quarto dia ele já tem que começar a melhorar o seu comportamento, né? Bom, então nós vimos que quem entra aqui no andar inferior e sobe, esse é ladrão. Então, os desejos que sobem, sem passar por uma porta, eles são ladrões, tá? Eles são desejos que não vai levar para a nossa evolução. Seguindo, ó, o segundo elemento que ele mencionou é a porta, né? Quem não entra pela porta. Essa porta, já vimos, são os órgãos dos sentidos, veículos das impressões externas acumuladas no éter refletor. É tudo aqui, né? Isto é, no subplano etérico vizinho ao plano astral, como nós acabamos de mostrar. Essas impressões criam imagens, e essas imagens
gravam-se nesse mesmo éter refletor aos milhares e milhões, visuais, auditiva, gustativa, olfativa, táteis, desse arquivo a quem os hindus chamam de acástico, e vão se acumulando, né? E vão se elaborar as emoções e, com estas, os sentimentos, tendências, desejos. Por isso, o plano de astral é se chamar também o corpo de desejos, né? Então, veja, tudo aquilo que se apresenta para os nossos sentidos, quer seja visão, quer seja tato, quer seja ouvido, vão fazer parte aí das nossas vontades, né? Então, lá no caso do ego animal, eles não entravam pela porta. Então, aqui, quando o homem, lá no quarto dia cósmico onde ele recebe um ego humano, ele recebe aqui um ego humano, ou seja, ele recebe um corpo mental que é dirigido lá do corpo mental abstrato. Então, ele começa a raciocinar. Ele começa, então, a verificar que existe uma maneira, existe um modelo que ele pode comparar esses modelos de pensamentos e sentimentos para ele poder, então, classificar, né? Lembra que nós já estudamos lá no corpo astral, por isso que eu queria estudar o mundo astral antes, para mostrar que no quarto subplano do mundo astral, então, o homem, o ego humano, colocou lá um porteiro, uma porta de entrada. E é por essa porta de entrada, no quarto subplano, na quarta região lá, que o ego humano, o corpo mental concreto, vai trabalhar e colocar lá um classificador, né? Mesmo que nós tenhamos interesse ou indiferença, mas nós vamos começar a classificar os nossos sentimentos e vamos jogar para baixo o que for ruim, ou vamos expulsar o que é ruim e vamos colocar para cima o que for bom. Entenderam? Então, esse é a grande modificação que sofreu a estrutura humana, né? Quando ele recebeu o ego humano, o corpo mental concreto aqui nesse quarto dia cósmico, que está sendo aperfeiçoado até hoje, né? Ele vai ainda sofrer várias modificações. Então, você vê aqui o ego humano, logo acima do corpo astral, você tem lá um corpo mental inferior, né? E esse mental inferior vai, então, orientar aqui o porteiro que vai ficar aqui nessa porta de entrada, né? Para classificar o quê? Aqueles desejos que vêm daqui, ó, do éter refletor, do éter luminoso, né? E vamos começar a classificar. Esse vai para cima, esse vai para baixo. É pensamento bom, merece o nosso interesse, ou é um interesse para força de atração manter lá em cima, ou não, joga fora, né? E aí vamos ver, o trabalho do homem vai ser qual área ele vai povoar mais, né? Então, essa é uma informação muito importante, né? Que eu acredito ter passado para vocês. Mas vamos em frente, porque nós vamos estudar bastante ainda aqui. Então, aqui, ó, o ser humano no quarto dia cósmico, ele ganhou aqui o quarto corpo mental, o concreto aqui, ó, né? A mônada divina, né? Viu que o corpo astral mandava muito sinais, muito desejo para lá, então ela viu uma necessidade desse corpo mental poder iluminar, dar discernimento para que o próprio ser começasse a fazer essa divisão, né? Essa classificação desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções que nos assolam a todo momento e que são criadas pelos nossos órgãos do sentido, né? Então, essa é a constituição nossa aqui no quarto dia cósmico que nós estamos todos, né? E aqui? Então, segue o texto aqui do nosso Oiticica, tá? De que consta esse corpo de desejos, né? Então, ó, ele diz, os que leram Max Heindel sabem que esse corpo tem 7 subplanos, 3 inferiores,
3 superiores e o quarto intermediário. É por esse quarto subplano que penetram para os demais todas as sensações solicitadas do éter refletor, lá debaixo do corpo etérico, né? Para elaboração de desejos. Então, veja, desenho de novo, quadrinho mágico que a gente sempre põe aqui, deu para a gente ver as 7 regiões do corpo astral, 3 para cima, quinta, sexta e sétima, e 3 para baixo, primeira, segunda e terceiro, né? Os que estão para baixo são onde ficam os desejos, as formas, os pensamentos de baixa vibração, e o de cima de alta vibração, né? Bom, então você vê que ele também dá uma dica, né, para a gente obter maiores informações. Max Heindel, né? Eu falei para vocês, Max Heindel é um grande também instrutor sobre essas partes da composição dos corpos físicos, de visíveis e invisíveis, né? Vamos seguir. Bom, o éter refletor, por sua vez, é assim denominado, pois as imagens neles encontradas são apenas reflexos de uma memória da natureza. A verdadeira memória da natureza se encontra em um reino muito mais elevado. Esse éter refletor é também o meio pelo qual o pensamento impressiona o cérebro humano, tá? Está intimamente relacionado com a 4ª subdivisão do mundo do pensamento, a mais elevada das 4 subdivisões contidas na região do pensamento concreto. A pátria da mente humana. Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza do que o éter refletor número 7. Então, a memória encontrada no éter refletor, ela é um tanto rudimentar, né? A nossa memória está em outro plano mais acima, tá? Então, aqui é para mostrar que, a partir deste momento, os desejos, né, incentivados pelo éter refletor, o éter luminoso, eles vão ter todo que entrar por uma porta, né? Esses desejos, eles preparam, né? Eles vão de tal forma mexendo no nosso interno que vocês, às vezes, foge à nossa compreensão quando você tem um pensamento. O Oiticica dá um exemplo, que é assim, ó, exemplo. O aspecto de um quindim, somado ao perfume do quindim, somado ao gosto do quindim que você tem na mente, né, que você lembra que você já comeu, e até a consistência amanteigada do quindim, penetram na alma pelo 4º subplano e, fundidos nela, despertam o desejo de saborear um quindim. Desejo esse tão intenso, por vezes, que logo ativam as glândulas salivares e estomacais. Bom, só de eu ler isso aí, quem ficou com desejo de comer um quindim, né? Pois é isso que acontece com as várias formas de incentivo que nos dá o corpo do éter refletor, né? Então, tudo aquilo que você se lembra que é gostoso, que é bom, né? Que faz você ser levado a abrir a porta da geladeira às 3 horas da manhã, enfim, tudo isso, mas também para as coisas do mal, né? Mas também para as ações negativas, né? Então, praticamente, se a gente não tiver lá um porteiro forte, nós vamos acabar fazendo coisas das quais nós vamos nos arrepender, né? Vai criar karma para nós, tá? Essa é a palavra certa. Há desejos fundamentais, os de nutrição e reprodução do corpo físico e do corpo etérico, desejos sinônimos de necessidades. Uma vez que eles não são satisfeitos,
tornam-se ladrões e salteadores, lobos vorazes, aves de rapina. Esses são os adjetivos que o Oiticica usa para qualificar os desejos que devem ser filtrados naquela porta de entrada. Os ladrões, desejos salteadores, desejos de lobos que comem ovelhas, vorazes, etc. E durante o desenvolvimento da humanidade, vai decomplicando esses desejos, né? Que na escala mais baixa dos subplanos astrais se podem resumir nos pecados capitais, que são 7 ao todo. Então, a humanidade vai acostumando a errar, né? Ela vai acostumando aos pecados aí que ele vai falar, os capitais que dão origem a todos os outros. A soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e preguiça. Cada um desses daí que a gente encara, às vezes, devido à nossa tradição, devido à nossa formação ou má formação, a gente acha que é normal. E aí, nós cometemos um erro, né? Eles não passam lá pela porta, né? Eles vão direto lá para as regiões inferiores do mundo astral e se transformam em lobos vorazes, né? Bom, e esses desejos, esses erros, esses pecados todos chamam-se capitais porque, diz o padre de Harbe em seu Gran Catequisme, né, quando fala deles, como fontes principais que decorrem os demais pecados. Então, vamos pular aqui. Ó. Continuando aqui no texto, então. Da soberba, dos demais pecados, a soberba é o primeiro, né? Por exemplo, assinala ao padre esses derivados. Ó, da soberba vem vaidade, ambição, hipocrisia, desobediência, resistência aos superiores, rispidez e severidade com os inferiores, né? Vem espírito de domínio, disputa, briga, ingratidão, crueldade, irreligião, heresia, ódio a Deus e etc. E o Oiticica diz aqui no texto, ó, falei isso porque vai nos servir para uma explicação mais tarde, né? Os apetites animais estão, pois, concentrados nos 3 subplanos inferiores. Os animais vivem quase exclusivamente deles. Os animais ainda têm uma desculpa que eles são animais, porque eles não têm o corpo mental concreto. Mas e os humanos que agem como verdadeiros animais? Né? O próprio amor materno animal é excessivamente egoísta. Nos animais, o corpo astral é a porta aberta do externo para o interno. As sensações do etérico não penetram pelo 4º subplano, sobem diretamente para o inferno etérico e desencadeiam-se instintivamente sob a forma de desejos vitais. Então, vejam, meus irmãos, como os nossos erros, né, os nossos pecados, eles manipulam, eles são controlados aqui dentro dos nossos corpos. Né? O corpo astral é esse receptor dessas energias aí. E que, a partir desse momento, ele vai ter um corpo qualificador, um dispositivo que vai orientar as pessoas, vai dar o discernimento para elas optarem por continuar fazendo errado, então vamos fazer diferente, né? É a metanoia de Sofia, né? Então, aqui, continuando no texto do Oiticica, ele diz assim, quando, porém, surge o ego humano, este reconhece o mundo exterior,
Ou seja, ele sabe onde ele está, ele se localiza, fala, opa, onde é que eu estou aqui? Olha quanta coisa errada estão fazendo. Então, podemos dizer, até que sua manifestação no mundo interno decorre das reações ao bombardeio constante das impressões do externo no astral. Então, o quarto subplano astral se abre no homem, né? Devido àquele bombardeio do comportamento animal, então o quarto subplano se abre no homem, né? Levado pelo corpo mental lá de cima, né? O que vai orientar tudo isso. Os desejos instintivos não mais reinarão sozinhos, destravados, desembestados, porque agora vai intervir nas suas desmandadas correrias, rebojos, convulsões, um elemento reconhecedor e selecionador. O ego mental do plano superior do astral intervém. Então, aqui, você tem aqui, sobre o plano astral, você tem esse ego aqui. Deixa eu pegar um risco mais forte. Então, aqui, ó. Mas peguei a cor errada. Então, aqui, o ego mental se apresenta, né, para formar o porteiro aqui, ó. Ele vai vir aqui e vai formar o porteiro e vai criar uma porta de entrada. E todos os desejos vão entrar pela porta de entrada, tá? E vai constituir aqui uma região classificadora, né? Os instintos agora vão ter um guia, um instrutor, um coordenador. Estes não vão mais subir do inferno etérico para os 3 planos inferiores como ladrões e assaltantes. Então, ninguém mais vai subir de baixo para cima sem passar pela porta. Entendeu o que está querendo dizer lá aquele texto lá no começo do Evangelho do João, do capítulo 10, né? Então, todos vão ter que passar pela porta, a porta do discernimento, a porta onde estão lá os 2 sentimentos gêmeos, né? Indiferença e atenção, o interesse, indiferença e o interesse, onde estão as 2 forças gêmeas, atração e repulsão. Tudo isso são mecanismos, ferramentas que o homem recebeu nesse 4º dia cósmico da sua evolução para poder dar um passo a mais na sua evolução, né? Então, todos esses ladrões e assaltantes dos subplanos inferiores vão ter que entrar pela porta intermediária. Isso acho que ficou bem claro. Então, pergunta o mestre Oiticica aqui, ó. Qual é, no sentido da evolução, o objetivo desta obra seletora, que é aquele 4º subplano, aquele porteiro, né? Criado pelo corpo mental? Então, a resposta: desenvolver os 3 planos superiores do plano astral, né? Aquele onde você vai armazenar os sentimentos altruístas em contraposição aos egoístas inferiores. Então, vai ser uma jogo de frequências, né? Quanto mais a gente povoar os 3 planos superiores, os inferiores vão devagarzinho, à medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo a sua intensidade e vão, então, prevalecendo somente aqueles que estão nos planos superiores. Outra pergunta: como opera esse inspetor? Como opera esse porteiro, né? Então, ele fala assim: instaura, neste 4º subplano, um porteiro cuja missão é dupla. Não deixar subir pela outra parte, isto é, dos planos inferiores, os ladrões.
e permitir, abrindo a porta do quarto subplano, ao inspetor a criação do aprisco das ovelhas, aquilo que nós acabamos de falar. O objetivo, como opera? Ele vai filtrar aqueles sentimentos que seriam para os planos inferiores, né? Vai expulsá-lo através da força de repulsão e vai começar a criar lá nos 3 planos superiores o aprisco das ovelhas, né? Então ele vai agora no aprisco das ovelhas. Ele vai criar lá um cercadinho onde ele vai poder colocar as ovelhas deles, que na verdade são bons sentimentos, bons pensamentos, bondade, amor, altruísmo. Ele vai fazer ali um estoquezinho, né? Que ele está chamando do aprisco das ovelhas, né? Então, ovelhas são aqueles sentimentos de alta frequência, de alta vibração. E agora, quem são essas ovelhas? Eu acabei de falar já, né? São os sentimentos e emoções contrapostas aos pecados capitais e seus decorrentes. As ovelhas contrapõem-se aos lobos. Os sentimentos pacíficos contrapõem-se aos sentimentos selvagens. As emoções elevadas contrapõem-se às emoções torpes e cruéis. Estão compreendendo o mecanismo? Estão compreendendo? Então, do lado inferior, vão ficar os lobos, os mercenários, os ladrões, os salteadores, os roubadores, tá? É aquilo que quis dizer o texto do Evangelho ali naquele momento. Ok? Eu gostaria muito que vocês guardassem as suas dúvidas, né? Para a gente poder explorar mais, né, ao final da apresentação, porque eu acredito que devam haver bastante, tá? Então ao elemento selecionador e ordenador dos sentimentos, chama o Evangelho de João de o bom pastor. Então, o bom pastor é aquele elemento selecionador que está ali na porta, né? Que está ali na porta. Fala, olha, esse para cima, esse para baixo, e expulsa. Esse para cima, esse para baixo, e expulsa. Né? E repele. Força de repulsão. Então, porém, se há um bom pastor, olha só, hein? Este pressupõe um mau pastor. Olha até onde o Oiticica vai chegar. Não fala nesse mau pastor o evangelista? Fala. Vejamos os versículos 12 e 13. Dizem assim. Então, veja que agora nós vamos procurar ver se existe um mau pastor, porque se tem um bom, é porque tem um ruim. Então, nesses versículos 12 e 13 que ele diz, é assim: porém, o mercenário, aquele que não é pastor, né, de quem não são próprias as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as agarra e as dispersa. Porque é mercenário e não lhe interessam as ovelhas. Então, vamos traduzir. Quem não deixa o bom pastor trabalhar, autoriza então que o mau pastor trabalhe. E esse vai dar guarida aos lobos, né? E enquanto ele dá guarida aos lobos, as ovelhas com medo somem. É aquilo que nós falamos, quanto mais você imagina nas ações, mais você vai combatê-las. As ações negativas do plano astral
você não vai combater elas diretamente, você só vai combater quando você cria ações positivas no plano de cima. Mas se você opta por povoar mais a região inferior, os de cima vão embora. Vejam que aula o mestre, o Cristo estava dando ali pela boca de Jesus, naquele momento, para a humanidade que estava apenas nascendo, né? Estava dando uma aula de rosacrucianismo avançado aqui, de cosmogonia, cosmologia, tudo isso junto. Então, o mau pastor existe também. E é aquele que vai dar guarida aos lobos, mercenários, aos ladrões e salteadores, que são todos aqueles originados dos pecados capitais e seus correlatos. E aqueles a quem eles dão todo aquele nascimento. E a distinção entre o bom pastor e o mercenário é claríssima. Se nós compreendermos e atendermos à posição básica de carne e espírito, do nascimento de baixo e do nascimento de cima. Nós já vimos nascimento de baixo e nascimento de cima, lá no primeiro eu sou. Lembra? O homem que nasce de baixo merece um alimento de baixo, mas o que nasce de cima, ele merece um alimento de cima, ele precisa do alimento superior, ele está despertando. O corpo que ele vai nascer de cima é diferente daquele de baixo, né? É o nascer de novo, do Nicodemos. Então, naquele mesmo momento, ele distinguiu aquele homem que está nascimento de baixo e o de cima. E aquele vai voltar a essa classificação. Ó, a mente do homem... Preciso mudar. A mente do homem nascido de baixo é mercenária. Porque se vende aos desejos, aos lobos, por ter postado no quarto subplano um porteiro fraco, uma vontade ineficaz. Então surgem os lobos e as pobres ovelhas do aprisco superior, criadas a custo pela nossa evolução, não sendo ovelhas próprias da mente, são devoradas ou são dispersas. Esse é a mente do homem nascido de baixo. Ao contrário, a mente do homem nascido de cima é o bom pastor. É bom pastor. Põe no quarto subplano um porteiro sempre mais forte e com o nome de repulsão, ele repele os lobos, desejosos de subir dos planos inferiores, e com o nome de atração, ele vai cuidando do aprisco, permitindo a entrada das ovelhas do pastor. Então, é isso aqui que faz a mente do homem nascido de cima. Ele vai cuidar do aprisco das ovelhas, põe um porteiro forte lá no quarto plano e não permite que aqueles ladrões, lobos vorazes, salteadores, expulsem as ovelhas. E, com isso, a vibração do quarto subplano, do subplano superior do astral, vai aumentando. Estão compreendendo a mecânica, meus irmãos? Estão compreendendo? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, o nosso Oiticica, ele se resumiu a mostrar um quadrinho dessa forma aqui, né? Que também, se você tem uma boa explicação, ele vai satisfazer as necessidades dos irmãos que estão desabrochando ali, né? Essa é a ilustração do livreto do José Oiticica, que usava os recursos disponíveis na época para comunicar a sua sabedoria, compartilhando-a com os demais irmãos. O objetivo último das palavras do Cristo sempre foi elevar as nossas vibrações para que nos distanciássemos cada vez mais dos planos inferiores da Terra e dos infernos, dominados pelo Demiurgo e pelos arcontes. E nisso,
a gnose e o gnosticismo trabalham muito bem, né? Quando a gente muda a nossa maneira de pensar através da metanoia, através de novos modelos, através de novos paradigmas, nós vamos reforçando cada vez mais o nosso porteiro ali no astral. Então, ele cada vez mais vai selecionar sentimentos bons para povoar os planos superiores do astral. Essa é a metanoia, né? Essa é como a gente foge do domínio dessas regiões inferiores, né? Do mundo do demiurgo, do reino do demiurgo. Né? Esse pastor chama as ovelhas por seus nomes, que são bondade, amor, justiça, compaixão, lealdade, paciência, perseverança, etc., etc. E as convoca para o serviço em abundância, diz João, e a que ele, no versículo 9, chama de pastagens. Ele vai adiante das ovelhas, né? O pastor, né? O pastor que é aquele sentimento de o grande classificador, o grande selecionador, o grande que nos traz o discernimento, né? Ele vai adiante das ovelhas, diz o versículo 4. E as ovelhas o seguem, porque eles conhecem a voz. Então, todas as ovelhas que chegam ali na porta já pegam o caminho do pastor que está ali. Tá? Eles conhecem, né? As ovelhas conhecem a sua voz, né? Conhecem a sua voz, você imagina. Na verdade, é a frequência, né? Uma frequência, elas se atraem, né? As frequências similares se atraem, né? E uma vez que você colocou ali um pastor forte de frequência elevada, tudo que chega ali de frequência elevada é atraído, né? As frequências similares se atraem, né? Todavia, no versículo 16, diz o Cristo: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e importa que eu as traga, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e também haverá um pastor. Então, aqui ele já está falando que existe um outro aprisco, com outras ovelhas, que também precisa da atenção dele, e que ele precisa cuidar delas. Esse versículo, aqui é o texto do Oiticica, né? Esse versículo é maravilhoso, de absoluta precisão, com efeito. Com efeito, qual a função da mente para o homem nascido de cima? Né? Cuidar apenas dos sentimentos no plano astral? Pergunta retórica. Né? Não. Cumpre-lhe ainda cuidar especialmente dos pensamentos, da atividade do seu próprio plano. Esses pensamentos constituem o aprisco do plano mental. E lá no plano mental também, né? Ele não vai falar aqui no texto, mas eu posso adiantar para vocês, né? O plano mental, ele que vai ordenar os pensamentos conforme os novos paradigmas que é fornecido do mental superior ao mental concreto. Então, esse mental, ele vai, então, ser alimentado pelo mental superior, o mental abstrato, para que ele, então, possa formar ali um redil, um aprisco, só de pensamentos, modelos, paradigmas corretos, para que, então, ele alimente de baixo. Então, ali também age o pastor. Ali também age o pastor. Então, ali vai ter uma outra porta, que é a porta que liga o mental inferior ao mental superior. Bom, aí nesse corpo também atua o mercenário, né? Aquela mente vendida aos instintos do astral inferior, que desce a esse astral, impregna-se das suas pesadas vibrações e leva-as para o seu plano, onde forja pensamentos maléficos, pensamentos de soberba, pensamentos de avareza, de luxúria, etc. Então, essa mente também precisa ser
tratada pelo pastor. Né? A mente do homem nascido de cima desce ao astral para os 3 planos superiores e ali se impregna das altas vibrações estéticas, devocionais, harmônicas, todas, e com elas penetra os pensamentos construtivos tendentes ao plano seguinte, o do supramental. Aí, pois, reúnem-se sentimentos e pensamentos das ovelhas dos 2 grandes apriscos. E, nesse caso, o que sucede? Já não haverá mais 2 apriscos, nem 2 rebanhos. E, morto mercenário, um só pastor haverá. Em resumo, então, meus irmãos, o que é a porta? É o Cristo interno, atuando no plano astral, para transubstanciar as emoções e sentimentos egoístas em emoções e sentimentos altruístas. O grego lhe chama telema, isto é, a vontade selecionadora. Né? Nós, muito tempo, nós falamos vontade dirigida ao Criador, lembra? E quem é o pastor? É esse mesmo Cristo interno, trabalhando no plano mental para transubstanciar os pensamentos destrutivos, egoístas, em pensamentos construtivos e altruístas. Então, vocês verem mesmo, meus irmãos, que com a explicação do Cristo há 2000 anos atrás, para aqueles estudantes que ele tinha ao seu redor, com certeza, os estudantes entenderam a sua apresentação. Porém, nós aqui, 2000 anos depois, precisamos, então, nos esforçar, lendo, meditando, né? Lendo obras como a do irmão José Oiticica para discernir, né? Para entender o que era a mensagem dele e, mais importante que isso, nos transformarmos. Que essa mensagem, ela precisa nos transformar. Não é? Não adianta nada a gente saber disso, mas é necessário que nós nos transformemos e passemos a deixar o nosso mental cuidar das ovelhas nossas, para que nós façamos um aprisco de ovelhas maior, muito maior do que o outro. Que nós vamos ter que conviver com ele, porque nós temos um pouquinho de animal ainda, né? Nós não somos tudo perfeito, né? Bom, então aqui nós vamos nós vamos finalizar essa parte que fala do bom pastor e da porta, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. No texto do livro, da obra do José Oiticica, ainda tem um pequeno pedaço onde ele vai desvendar muitas traduções erradas, essas transliteração, que ele é mestre em fazer nisso, né, porque ele entendia grego, então ele passava do grego, ele pegava a Bíblia em grego e já ia lá na fonte, né? E que não é objeto aqui, não foi objeto da minha análise, mas se aqueles que tiverem interesse podem ir lá e ver, antes do quinto eu sou, ele tem lá uma folha com essas instruções que ele fala, como ele fez essas elucidações. Então, aqui, eu deixo ainda para todos, no final dessa apresentação, né, para que todos tenham um melhor entendimento desse texto, que todos façam leitura silenciosa e contínua desse texto, até que as dúvidas vão se esclarecendo nas nossas mentes. Então, quando a gente começa a ler um livro todo dia, o que acontece, né? Nós nunca lemos o mesmo livro 2 vezes, né? Nós sempre vamos ler um livro diferente, porque quem vai entender o nosso discernimento lá, a nossa porteira lá,
vai sempre estar lá disposta a mostrar para vocês uma verdade cada vez diferente, né? Os hindus falam, nós nunca mergulhamos no mesmo rio por 2 vezes. E é isso mesmo que acontece, né? Então, a gente lendo todos os dias, nós sempre vamos nos preparar para entender uma forma diferente, de uma forma diferente aquilo que nos está sendo passado, né? Então, vamos então terminar aqui agora esta apresentação. Agradeço que todos ficaram aí até este momento e espero poder, então, agora esclarecer as dúvidas que vocês tenham, ok? Vamos parar aqui. Então, meus irmãos, deixa eu desligar a gravação, né?